Uma imagem diz 1000 palavras. Uma imagem combinada com texto é ainda mais poderosa. Nessa lição, exploraremos como projetar com palavras e imagens para criar mensagens poderosas. Texto, imagem e composição. A relação entre texto e imagem pode alterar uma mensagem. Ao combiná-los, o design geral precisa ser maior do que a soma de suas partes. Pense nisso como uma mensagem comunicada de 4 maneiras. O que o texto diz, o que a fonte implica, o que a imagem está comunicando e como eles são compilados. Juntos, eles enviam uma mensagem geral para o público. Por exemplo, imagine que estamos projetando a capa de um livro para um romance chamado O Colecionador. Se definimos o texto em uma fonte serif clássica leve, você pode imaginar que o livro é sobre alguém que coleciona antiguidades. Podemos imaginar que o romance se apenas víssemos a fonte da capa. E se mudarmos a fonte para uma sans serif ousada e futurista, sem ver mais nada? Sobre o que você esperaria que o livro fosse? Agora, provavelmente não é sobre um colecionador romântico de antiguidades, não é? E tudo que mudamos é a fonte. Ao adicionar uma imagem, adicionamos outro ponto de comunicação. Não copia exatamente o que o texto e as fontes estão dizendo. Isso é chato e repetitivo. Adicione uma imagem que desperte curiosidade e desperte curiosidade do público. E se colocarmos um cadeado na capa? De repente, temos um mistério de assassinato apenas adicionando uma imagem. Que outras imagens poderíamos adicionar que implicariam resultados muito diferentes? A composição refere-se à disposição dos elementos em um objeto, o espaço entre eles e as formas como eles interagem. O rearranjo simples permite que diferentes mensagens evoluam. Sempre considere qual é a mensagem que você deseja enviar e qual é a maneira mais eficaz de transmiti-la. Vejamos algumas técnicas de design para ajudar. Hierarquia e escala. Hierarquia trata de projetar a composição para sinalizar visualmente a importância dos elementos. Portanto, torne os elementos mais importantes maiores e mais ousados do que os outros elementos menos importantes, que podem ser menores e mais ousados. A escala é frequentemente usada para comunicar a hierarquia, chamando a atenção para e afastando-se de certos elementos, significando assim sua importância para a comunicação. Veja esses exemplos e onde a importância está sendo colocada. Balanço. O equilíbrio é importante em muitos aspectos, e combinar texto e imagem não é exceção. Primeiro temos o equilíbrio simétrico. Isso equilibra o texto e a imagem refletindo os elementos da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, permitindo que você chame atenção para todas as áreas igualmente. Um tipo mais comum é o equilíbrio assimétrico, que cria equilíbrio. Sem simetria, pense em cada elemento como tendo um peso. Outros objetos menores pesam menos que objetos maiores, e elementos fortemente texturizados pesam mais que elementos de cores planas. Equilibre esses elementos ponderados até atingir o equilíbrio. Espaço branco. Não pense nisso como um espaço vazio. Isso implica que deveria estar cheio de algo que não está fazendo o seu trabalho, mas não é o caso. O espaço em branco, quando usado estrategicamente, pode ajudar a aumentar a clareza de seu design, equilibrando as partes mais complicadas de sua composição com o espaço, ajudando seu design a respirar. Pergunte a si mesmo se cada elemento do seu design é 100% necessário. Você precisa de todo esse texto? Você precisa de 3 imagens diferentes? Ao subtrair os pedaços desnecessários de seu design, você pode criar um design mais direto, que aproveita o máximo espaço branco. Contraste. O contraste é uma ferramenta incrivelmente útil para destacar e ocultar determinados elementos. Ao aumentar o contraste ou usar uma cor de recurso de alto contraste, você pode ajudar o texto a se destacar e chamar a atenção. Da mesma forma, ao diminuir o contraste, você pode fazer o texto desaparecer na imagem. O contraste é ótimo quando você deseja colocar texto sobre uma imagem, especialmente quando a imagem está ocupada e com muita coisa acontecendo. Veja como esses exemplos funcionam onde o texto permanece legível apesar da imagem de fundo. Bordas e formas. Molduras e formas criam uma distinção entre texto e imagem. Útil para tornar o texto mais legível se o contraste não for o suficiente. Neste exemplo, um retângulo transparente permite que o texto em branco seja mais legível, enquanto a imagem ainda está visível abaixo. É uma maneira fácil e eficaz de fornecer separação entre imagem e texto. Há muitas coisas a serem consideradas ao reunir texto e imagem inicialmente. Pode levar algum esforço e tempo para mover as coisas.
Redimensionar os elementos, em seguida movê-los, mais uma vez, mas mantenha a combinação de texto e imagem para enviar uma mensagem poderosa.